Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. Dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, mais uma edição de Conversas com Binder e começou aquele momento do ano que todos nós temos que ir lá preparar para a declaração anual do imposto de renda da pessoa física. E mesmo com a pandemia, isso não será diferente. E, aliás, esse ano surgem mais dúvidas, porque muitas pessoas mudaram de trabalho, muitas pessoas tiveram que se desfazer de bens, outras receberam alguma fonte de renda de outra forma que não era a usual. Então, para tirar todas essas dúvidas, hoje nós vamos conversar com o coordenador e professor dos programas de MBAs em Contabilidade e Finanças da Universidade Positivo, o Marco Aurélio Pita. Ele esclarece as dúvidas e vai dar dicas para quem vai fazer a declaração. Então, para a gente começar, professor, quem precisa declarar imposto de renda em 2021? São várias situações. As principais são as seguintes. Se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021, você tem que declarar. Além disso, outras situações. Se você recebeu rendimentos isentos, como por exemplo prêmios ou aposentadoria, ou rendimentos não tributáveis, ou mesmo tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, no ano de 2020, você também deve declarar. Outra situação também bastante comum é se você obteve ganho de capital na venda de ativos durante o ano de 2020, por exemplo, na venda de um imóvel. Outra situação também bastante importante, o que a gente vê cada vez mais comum, é o brasileiro operando em bolsa de valores. Se você teve qualquer operação em 2020, você tem que declarar. É obrigatório neste caso. Além disso, uma outra situação bem comum é se aquele contribuinte teve, na data de 31/12/2020, bens ou direitos acima de R$ 300 mil. Se você encontra alguma dessas situações, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda 2021, referente ao ano calendário 2020. E professor, tem alguma mudança da declaração de 2020 para 2021? Todo ano, a Receita Federal implementa novas situações na declaração de imposto de renda. Eu vou destacar aqui algumas novidades. Uma delas é que o e-mail e o número de celular se tornam cada vez mais importantes. A partir desse ano, a Receita Federal utilizará esses meios para remessa de informações ao contribuinte. Uma outra novidade para esse ano é para aquele que recebe aposentadoria, por exemplo, né? Então existe um limite para aqueles valores recebidos a título de aposentadoria, por exemplo, serem isentos. A partir desse ano, aquele contribuinte que recebe valores acima do mínimo informados pela Receita terão automaticamente transferido esses rendimentos para tributáveis, né? Então, antes o programa não fazia isso, agora irá fazer. Uma outra novidade é referente ao auxílio emergencial. Passamos por uma pandemia e houve aí um auxílio emergencial para aqueles menos favorecidos. Primeiramente, esse auxílio emergencial, que é uma novidade, eles são considerados como rendimentos tributáveis, mas muita atenção. Se o contribuinte obteve outras rendas tributáveis acima de R$ 22.847,76 no ano calendário de 2020,
sem contar o auxílio emergencial, deve o mesmo devolver o auxílio emergencial recebido. Então, muita atenção. O próprio programa vai destacar isso no momento do preenchimento. Tá certo? Então, muita atenção. Essa é uma novidade bem importante. Outras duas novidades. Primeiro, a restituição. Aquele contribuinte que obteve um imposto de renda maior do que o devido na apuração do ajuste anual do imposto de renda, ele terá automaticamente, na própria declaração, a opção de escolher a conta corrente já existente na própria declaração. Então, isso facilita o contribuinte. E, por último, uma última novidade, está relacionado a criptomoedas, né? Então, a partir de 2021, o contribuinte deverá, se tiver essa situação, se tiver criptomoedas no final do exercício de 31/12/2020, terá um código específico para declarar este item. De fato, professor, uma dica importante, né, por conta da pandemia, o auxílio emergencial que foi pago esse ano pelo governo federal, através da Caixa Econômica, não existia ano passado. Então, há essa diferença e tudo que é bem importante se perceber. Mas o que o contribuinte deve fazer para não cair na malha fina da Receita? Eu digo aqui divergência entre informe de rendimentos e a declaração. Isso é um ponto de atenção muito comum, porque vale lembrar que as empresas, eles declaram para a Receita Federal os valores pagos e retidos aos seus funcionários. Então, muita atenção se essa informação estiver divergente no momento da declaração, chama a atenção do leão, tá certo? Uma outra situação, omissão de rendimentos. E aqui podemos falar rendimentos de diversas naturezas. E destaco aqui aluguel. Então, aquela pessoa física que tem um imóvel e recebe aluguel, se ela não declarar, isso é considerado omissão de rendimentos e pode chamar a atenção do fisco, principalmente porque pode haver tido retenção na fonte. Então, muita atenção em divulgar, em declarar os aluguéis recebidos ou qualquer outro rendimento. Uma outra situação está relacionada a despesas médicas sem comprovação. Então, é bem importante, se você obteve receitas médicas, despesas médicas, digo eu, você precisa ter os comprovantes, notas fiscais, todos os dados do médico ou do dentista, ou mesmo da clínica onde você teve a consulta, para efetiva comprovação se necessário. Lembrando que as clínicas médicas e os médicos, pessoas físicas, dentistas, entre outros, eles também declaram para quem eles prestaram serviços para a Receita Federal. Então, esse é um fácil cruzamento que a Receita faz. Uma outra situação bem importante, despesas educacionais. Então, material didático não entra na conta. O que entra na conta? São gastos com mensalidades escolares. Curso de inglês também não entra na conta. Então, é bem importante o contribuinte ter este item muito bem verificado. E, por último, destaco a questão da variação patrimonial acima do normal. Então, muito cuidado. Aquele contribuinte que tiver uma variação patrimonial expressiva, sem ter respectiva receita ou rendimento para aquilo, pode chamar a atenção do fisco. E, para terminar, muita atenção ao prazo, né? Então, o prazo é 30 de abril. E, se não entregue, o contribuinte, obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, terá multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido. Então, muita atenção, o prazo é 30 de abril. E, professor, a gente viu muita situação, especialmente ali na época do começo do uso do auxílio emergencial, uma série de fraudes, CPFs sendo utilizados por terceiros para cometerem crimes, cometerem fraudes, né? E cada vez mais esses dados são passados, né, para você entrar, como até o professor comentou no início, que agora o telefone e o e-mail são fundamentais
para o início dos trabalhos, né, da declaração do imposto de renda. Não há um risco nisso de fraude? Você colocar mais dados ali, seus telefone, e-mail? Essa questão é bem importante, né? Tomar cuidado com fraudes. Na verdade, o que existe hoje, né? Existe um portal onde o contribuinte ele pode ter o acesso, que é o chamado ECAC, e nesse portal ECAC onde a Receita Federal vai disponibilizar informações detalhadas sobre o processo do imposto de renda, né? Então, como que entra aqui o e-mail e celular? Uma vez cadastrado, o contribuinte ele vai receber um SMS ou mesmo um e-mail da Receita Federal, onde a Receita Federal vai dizer, olha, você tem uma mensagem importante na sua caixa postal. E como que o contribuinte consegue acessar essa caixa postal? Ele entra nesse portal do governo, onde o contribuinte pode fazer o cadastro, que é no gov.br/Receita Federal, e lá ele vai consultar o teor da mensagem, né? Então, e-mail e celular é para o contribuinte receber informações que existe uma mensagem importante dentro da sua caixa postal, tá bom? Exatamente isso, até para evitar fraude, né? Então, o contribuinte ele nunca vai receber uma mensagem detalhada por e-mail e celular. Ele simplesmente vai receber uma mensagem da Receita Federal dizendo, olha, você contribuinte tem uma mensagem importante na sua caixa postal dentro do portal ECAC, que é um site do governo federal, da Receita Federal. Reforçando então, para finalizar, o que o professor Marco Aurélio Pita esclareceu nossas dúvidas aqui, lembrando até dia 30 de abril é a data para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. Então todos que têm que declarar têm até essa data para fazer essa declaração. Várias dúvidas, várias novidades, conforme ele falou, especialmente com relação à questão do cadastramento, né, para você se cadastrar nos sites, as mudanças usando o celular e o e-mail, além para quem também recebeu o auxílio emergencial e também tem essa alteração com relação a declarar ou não o auxílio, a devolver ou não o dinheiro do auxílio através do imposto de renda da pessoa física. Bom, ficamos por aqui. Obrigado ao professor Marco Aurélio Pita, que é professor e coordenador dos programas de MBAs em Contabilidade e Finanças da Universidade Positivo. Nós ficamos por aqui com essa edição de Conversas com o Binder, lembrando sempre que o Conversas com o Binder tem um financiamento coletivo no Catarse. É com esse financiamento coletivo que nós mantemos esse projeto funcionando, comunicando e informando boas notícias e notícias importantes para você. E lembrando então, quem puder contribuir com Conversas com o Binder, nós estamos no Catarse, basta digitar lá Conversas com o Binder e você fica conhecendo o nosso projeto. Para vocês, uma ótima semana e um abraço e até a próxima edição.